Vamos lá. Eu queria, então, dar uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, que nós estamos ao vivo lá. Mais uma vez aqui, agradecer o professor Eduardo Cabral, né, que é professor titular do IMT, né, Instituto Mauá de Tecnologia, é pesquisador titular também do IPEM, QNEM, né? E hoje ele vai falar de um tema que é muito atual, importante, que é a questão de ciência de dados e inteligência artificial. O professor Cabral ele já tem grande experiência, ele tem dado cursos de pós-graduação, inclusive na Mauá, né, sobre essa temática aí, e hoje ele vai, então, procurar dar assim, uma linha geral sobre essa temática aí. Então, a ideia é que ele, através aí de uma apresentação via slides, ele vai, por volta aí de 30, 40 minutos, fazer essa apresentação para cobrir essa temática. Após esse período, a gente vai, então, passar algumas perguntas, discussões, perguntas que tiverem lá no YouTube, a gente deve trazer também para ele responder aqui. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado e vocês vão ter depois a disponibilização dele na íntegra também, caso as pessoas que não tiverem a possibilidade hoje de estar acompanhando ao vivo. Então, eu queria, então, imediatamente já passar a palavra para o professor Eduardo, dar início à apresentação dele. Por favor. Bom, agradeço o convite, né, e boa tarde a todos que estão assistindo. Então, eu vou colocar a apresentação. Bom, espero que já esteja aí a apresentação. Sim, perfeito. Eu vou primeiro falar sobre o que está acontecendo com dados no mundo e uma área chamada Big Data. O que acontece atualmente é que as pessoas geram dados a todo momento, usando o celular, usando o computador, principalmente o celular. E esses dados são armazenados em computadores pessoais ou nuvens. Nuvens é na internet, nessas grandes companhias, Facebook, Google, etc. Os dados geralmente contêm informações relevantes, mas para extrair essas informações relevantes, eles precisam ser analisados. Após a análise desses dados, eles podem ser usados para alguma coisa. Antigamente, o que acontecia? Poucas empresas geravam dados. Quem gerava dados? Os jornais, televisão, rádio, alguns bancos. E todo mundo consumia esses dados passivamente. Hoje em dia, isso mudou drasticamente. Todo mundo produz dado e todo mundo consome dado. Então, quando a gente usa o celular, a gente está produzindo dado e a gente está também consumindo dado. Quando a gente entra no computador na internet, com o computador na internet, a gente está trocando dados também. Hoje tem a internet das coisas, então essas coisas também, esses objetos, vamos assim dizer, também trocam dados, e então tem uma profusão de dados no mundo, tem uma explosão de dados. Só para curiosidade, né, existem 4,6 bilhões de pessoas conectadas na internet em 2020. São gerados cerca de 2,2 milhões de terabytes novos todo dia. Estima-se que atualmente a gente tem 40 bilhões de terabytes no mundo. Bom, só para ter uma ideia do que esse número representa, né, porque falar assim 40 bilhões de terabytes, 1 terabyte é o que cabe num computador pessoal, né? 1.000 terabytes, ou seja, 1.000 computadores pessoais conseguem armazenar 20 milhões de arquivos de pastas suspensas de 4 gavetas, aqueles arquivos antigos de gavetas de pasta suspensa. Consegue armazenar 500 bilhões de páginas de texto, 7 bilhões de fotos, 200 milhões de música. E olha, consegue armazenar metade do conteúdo de todas as bibliotecas de universidades dos Estados Unidos. Isso em 1.000 terabytes. No mundo, hoje, tem 40 bilhões de terabytes, ou seja, tem 4 milhões de 1.000 terabytes. É muito dado. Só como curiosidade, essa figurinha aqui do lado, a gente tem alguns números. O WhatsApp, isso é por minuto, quantidade de dados gerado por minuto a cada dia.
A gente tem no WhatsApp 41 milhões e 700 mil mensagens a cada minuto. No meio Facebook são feitas uploads de 147 mil fotos por minuto. No Zoom tem 208 mil horas de conversa por minuto no Zoom. No Netflix tem 440 mil horas de stream por minuto. Cada usuário, 1 minuto, para fazer 1 hora, você precisa de 60 usuários. Então, isso representa 400.004 usuários vezes 60. Ou seja, é muita coisa. Então, são dados, olha, também, $1 milhão é consumido na internet a cada minuto no mundo. Ou seja, a quantidade de dados é muito grande. Está tendo uma inundação de dados. E estima-se que em 2025 vai existir 175 bilhões de terabytes de dados no mundo. A necessidade de memória para armazenar esses dados cresce de 20% a 40% ao ano. A informação dobra atualmente a cada 20 meses. E o que se faz com esses dados? Como trabalhar com esses dados? O que fazer com esses dados? Então, surgiu algumas áreas de conhecimento para trabalhar com esses dados. Uma área é o chamado Big Data, outra área é ciência de dados. E uma área que não surgiu devido a esses dados, mas que aproveitou muito o surgimento dessa grande quantidade de dados, é a área de inteligência artificial, e dentro da área de inteligência artificial tem uma área chamada aprendizado de máquina. Mas essa explosão de dados só está no início, porque a internet das coisas, que são os objetos que estão conectados na internet, mal começou. O internet das coisas teve início em 2009, basicamente. Em 2020, tem essa setinha aí marcando, a gente tem quase 10 bilhões de objetos conectados na internet e trocando dados. Em 2025, espera-se que tenha 21 bilhões de objetos conectados na internet. Esses objetos geram dados. E quem tem acesso a esses dados pode analisar os dados e tirar informação relevante. São informações que valem dinheiro. Então, o crescimento de internet das coisas vai gerar maiores necessidades de hardware e ferramenta para armazenar, transmitir e processar dados, vai gerar necessidade de novas técnicas para analisar dados, ou seja, vai causar uma maior evolução das áreas de ciência de dados e inteligência artificial, e vai gerar a criação de novos produtos baseados em inteligência artificial. E, principalmente, vai demandar uma quantidade de recursos humanos gigantesca. Hoje em dia, já falta gente para trabalhar nessa área de inteligência artificial, ciência de dados e Big Data. A gente só está no início dessa revolução dos dados. Bom, existe uma confusão entre o que representa Big Data, ciência de dados e inteligência artificial. Então, Big Data é simplesmente uma área que dá suporte ao coleta, gerenciamento de grandes quantidades de dados. Então, ela armazena e transmite grandes quantidades de dados. Ciência de dados, ela extrai informação desses dados, ela analisa esses dados para extrair informações e padrões para serem usados em tomada de decisões e negócios. Então, ciência de dados está muito associada à análise de dados para negócios. A inteligência artificial usa dados também para criar novas aplicações, novos produtos, novos serviços. Então, a relação entre Big Data, ciência de dados e inteligência artificial está mais ou menos em armazenar Big Data, conhecer ciência de dados e criar a inteligência artificial. Os dados armazenados nessa grande nuvem de computadores, a gente chama de Big Data, eles têm as características, a gente chama de 5V, que é grande volume de dados gerados a uma grande velocidade, com uma grande variedade, e o valor, e eles têm o valor e a veracidade. O volume, já falei, velocidade, né, é a transmissão pela internet. Variedade, a variedade desses dados é gigantesca. A gente tem textos, fotos, imagens, vídeos, mensagens de internet, conversas, ou seja, tem tem dados de tudo que é tipo. O valor desses dados, são dados interessantes, esses valores. O valor desses dados cresce muito rápido. Em 2018, estimava-se que os dados de 1,5 bilhão de usuários do Facebook
variam cerca de 300 bilhões de dólares. É um valor bastante grande. Outro dado de valor: o valor total de vendas relacionadas a aplicações de dados de Big Data foram estimam-se que vai ser em 2020 de 130 bilhões de dólares. Estima-se que em 2025 esse valor vai passar para 230 bilhões de dólares. Isso são valores de vendas relacionadas a esses dados que estão armazenados na internet. E quanto à veracidade? Bom, a veracidade desses dados é muito questionável. Eles nem sempre representam a realidade. Mesmo o usuário que bota dados lá para se inscrever num determinado site, ele pode estar escondendo alguma informação ou estar trocando alguma informação. E esses dados, atualmente, eles são usados para tomar decisões. Eles são analisados, as empresas usam esses dados para tomar decisão, para vender, direcionar vendas, direcionar produto para determinado perfil de consumidor. Então, é um problema, né? Como que a gente pode usar dados nos quais não se confia, cuja quantidade é gigantesca e são provenientes de diversas fontes? A solução está na ciência de dados e na inteligência artificial. Então, essas duas áreas de conhecimento estão muito relacionadas a essa explosão de dados que ocorreu dos anos 2000 para cá. E, na verdade, a ciência de dados surgiu nessa época, e a inteligência artificial, ela sofreu uma revolução, foi em 2009 que a gente vai ver o que aconteceu com a área de inteligência artificial entre 2009 e 2012. Então, o que é ciência de dados? A gente também chama essa área de Data Analytics, que seria um campo interdisciplinar da ciência que trata de processos e sistemas para obter informação e conhecimento a partir de dados para tomada de decisões. Ou seja, ciência de dados está entre o Big Data, os dados armazenados na internet, e a tomada de decisão. Então, ciência de dados é um conjunto de ferramentas para você analisar dados e ajudar numa tomada de decisão pelas empresas. Ciência de dados engloba várias áreas de conhecimento. Precisa do domínio específico da área de aplicação. Por exemplo, a gente quer aplicar ciência de dados para marketing. Então, tem que ter alguém que conhece marketing para trabalhar numa equipe. Envolve ciências da computação, estatística, aprendizado de máquina. Então, ciência de dados é uma intersecção de três áreas da ciência: conhecimento específico, matemática e ciência da computação. Entre a ciência da computação e conhecimento específico, a gente tem o software tradicional. Entre a matemática e o conhecimento específico, a gente tem a ciência tradicional. E a intersecção matemática e ciência da computação é o chamado aprendizado de máquina. E a ciência dos dados fica nesse meio. E uma pergunta-chave que tem na ciência de dados é como encontrar de forma eficiente conhecimento, ou seja, padrões em grandes conjuntos de dados para a gente tomar decisão, para ser tomada uma decisão. A área de ciência de dados é basicamente experimental, né? Um fluxo de projeto de ciência de dados envolve, primeiro, coleta de dados. Segunda etapa, pré-processamento dos dados. O que seria isso? Quando a gente coleta dados na internet, os dados vêm de muitas fontes. Esses dados nem sempre estão completos, nem sempre estão corretos. Então, é necessário analisar esses dados, ou pré-processar esses dados, para a gente trabalhar com dados mais ou menos corretos. A gente não vai conseguir verificar a veracidade dos dados, mas a gente vai verificar se algum dado está faltando, se algum dado está muito fora da curva. Por exemplo, a pessoa ia digitar lá renda, R$1.000 por mês, e ele fez um erro e botou R$1. É fácil identificar isso. Ou ele botou um erro e botou lá 100 milhões. Então, são dados que a gente precisa verificar se tem consistência. Isso seria o pré-processamento. Tendo esses dados pré-processados, tem que se criar um modelo para analisar os dados. Esse modelo é aplicado a esses dados, onde o senhor obtém resultados, e depois a gente avalia se esses resultados estão bons. O que seria um modelo de ciência de dados? Os modelos usados de ciência de dados são todos provenientes da área de aprendizado de máquina, que está dentro de inteligência artificial, que é uma das áreas de inteligência artificial.
E os modelos mais usuais que são utilizados em ciência de dados são classificação, regressão e agrupamento. O que seria um modelo de classificação? A gente tem aqui uma figurinha do lado esquerdo embaixo, onde a gente tem renda de pessoas e profissão. E a gente tem aí dois conjuntos, né? São os adimplentes, bons pagadores, e os inadimplentes. Obviamente que isso é só um exemplo. A gente, para verificar se uma pessoa é bom pagador ou não um bom pagador, a gente usa muito mais informações, mas como exemplo, a gente está usando só a renda e profissão para avaliar se a pessoa é um bom pagador ou um mau pagador. E a gente vai usar essa informação para quê? Para dar crédito, esse tipo de coisa. Um problema de regressão é um problema de ajustar uma função a dados. Então, na figura aqui do lado direito, eu tenho uma coisa muito simples, a gente fez uma regressão linear. A gente ajustou uma reta a esses dados. Obviamente que isso é muito simples, em geral usa-se funções mais complexas. E o terceiro tipo de modelo é o agrupamento, onde a gente agrupa dados semelhantes. Qual a diferença entre agrupamento e classificação? Porque parece muito semelhante, parece a mesma coisa. Classificação, a gente tem dados e a gente treina um modelo sabendo as respostas dos dados que a gente tem. Então, a gente tem um conjunto de entradas e as saídas desejadas. Então, a gente consegue treinar uma rede, ou um modelo, desculpa, que recebe dados de entrada e ele consegue identificar, no caso, se é um bom pagador ou um mau pagador. No processo de agrupamento, a gente não tem a resposta, a gente só tem os dados de entrada. Então, a única coisa que a gente consegue fazer é agrupar dados semelhantes. Isso já é importante, porque a gente pode, por exemplo, agrupar consumidores em gastadores e não gastadores, em mal pagadores, não mal pagadores, a gente consegue agrupar dados semelhantes, sem saber o que eles são, mas depois que a gente agrupa, a gente pode até descobrir do que se trata aqueles dados que são semelhantes. Aplicações CD. Bom, o mercado financeiro tem muitas aplicações de ciência de dados. Análise de risco, verificar se, por exemplo, uma empresa de seguro, ela está vendendo um seguro de, por exemplo, um transporte de carga do Nordeste até São Paulo. E quanto ela vai cobrar, qual o prêmio para esse seguro? Então, ela vai pegar dados da carga, vai pegar dados do motorista, da rota, e vai fazer uma análise de risco do que pode acontecer durante esse trajeto, e a partir dessa análise de risco, ela tem um fundamento maior de cobrar um seguro daquele transporte. Então, para a empresa seguro, isso é muito vantajoso, porque elas não ficam só no achismo, né? Elas conseguem dar um valor para aquele risco daquele seguro. Análise de fraude, também isso é muito utilizado. Se a pessoa está usando uma conta bancária para fazer algum tipo de fraude, existem algumas assinaturas do que as pessoas que realizam fraude fazem. Isso também é possível de ser detectado a partir de movimentação de contas. Análise de crédito, nem precisa falar, né? Que a gente consegue, a partir de dados de uma pessoa, verificar se ele vai ter capacidade ou não de pagar uma conta, pagar um empréstimo, alguma coisa. E previsão de mercado, por exemplo, previsão da Bolsa de Valores, do Ibovespa, previsão de alguma cotação de alguma mercadoria, isso também é muito utilizado no mercado financeiro. Outra aplicação é o comércio eletrônico, análise de vendas. Então, as grandes empresas que fazem vendas pela internet, elas conseguem extrair informações, aquela loja, quanto que está vendendo, o que se vende naquela loja, qual o produto que mais sai naquela loja, aquela outra loja, qual o perfil de consumidor, qual o produto. E essas informações para vendas é muito importante, porque eles podem direcionar marketing para aquele grupo de consumidores que são daquela loja, que pode ser diferente de outra loja. Os produtos também podem ser direcionados. Então, é uma vantagem muito grande fazer análise de vendas dessas empresas que vendem bastante coisas pela internet. Segmentação de consumidores também é algo que é possível de fazer.
Você segmenta consumidores por faixa de renda, por nível de gasto, etc. Isso dá margem a você a definir estratégias de marketing. E outras aplicações são na indústria, previsão de demanda, quanto que eu tenho que fabricar o mês que vem para suprimir o mercado. Otimização de logística também é possível fazer. Então, essas são as principais aplicações de ciências de dados. Agora, um pouquinho mais sobre inteligência artificial. Na verdade, inteligência artificial é o que eu mais gosto, é o que dá mais margem a você criar, é uma coisa que chama muito a atenção, né? É uma coisa interessante, ao meu modo de ver. A inteligência artificial, o que é? Ela é definida como qualquer forma de simular a inteligência humana. Ou seria a inteligência exibida pelas máquinas. Ou seja, a principal característica da inteligência artificial é capaz de racionalizar e executar ações para atingir um objetivo específico. Inclui, dentro da inteligência artificial, robótica, processamento de linguagem, processamento de imagens, veículos autônomos e muitas outras coisas. A inteligência artificial hoje em dia está em todo lugar. No celular, em casa, no carro, no banco, na compra da internet, em tudo isso é usado inteligência artificial. Em algumas situações isso é óbvio, em outras não é. Então, por exemplo, se a gente tem um robô humanoide se movimentando, fazendo alguma atividade, a gente vai associar isso diretamente com a inteligência artificial, é óbvio. Um sistema de diagnóstico médico a partir de computador também é bem óbvio que é baseado numa inteligência artificial. E hoje em dia, existem sistemas de diagnóstico médico muito bom. A IBM tem um sistema de diagnóstico médico que é amplamente utilizado nos Estados Unidos e em alguns hospitais de ponta no Brasil. E outra aplicação que é muito óbvia da inteligência artificial também são os veículos autônomos. Os veículos autônomos hoje em dia são baseados em inteligência artificial. A inteligência artificial é usada, por exemplo, para detectar objetos, obstáculos na frente do veículo, outros carros, outras pessoas, bicicletas, ônibus, caminhões, para determinar a trajetória, planejar a trajetória. Praticamente tudo hoje em dia nos veículos autônomos é feito com inteligência artificial. A inteligência artificial está provocando uma grande mudança na vida das pessoas e está evoluindo rapidamente. Aqui tem algumas aplicações de inteligência artificial. Por exemplo, um sistema de recomendação. Você entra numa loja pela internet para comprar alguma coisa e você recebe um monte de recomendações. A Netflix manda recomendação de filmes, séries para as pessoas o tempo todo. Isso tudo é inteligência artificial. Tradução de texto é inteligência artificial. Então, você tem lá o tradutor do Google, qualquer tradutor, tudo isso é baseado em inteligência artificial. Existe uma aplicação, outra aplicação bastante interessante de inteligência artificial, que é a análise de sentimento. Isso é muito utilizado para as empresas para avaliar se o consumidor que está ligando para reclamar de alguma coisa, ele está muito bravo, ou não muito bravo, ou positivo. E aí a empresa pode tomar atitudes para não perder aquele consumidor. Então ela consegue analisar o humor do consumidor e consegue atuar em cima disso para não perder aquele consumidor. Outra aplicação muito interessante que são chamados chatbot, que são os assistentes virtuais. Existem dezenas de assistentes virtuais hoje em dia, tem o da Amazon, que é o Alexia, tem o do Google, que é o OK Google, aqui no Brasil tem a Vivi da Vivo, tem o Bia do Bradesco, alguns não funcionam direito, alguns são melhores, alguns são piores. Isso ainda está engatinhando, mas já começou a ser utilizado. Uma outra aplicação de inteligência artificial, que as pessoas que usam Facebook estão acostumadas. Quando você abre uma fotografia no Facebook, as pessoas vêm identificadas pelo nome. Não foi ninguém que colocou isso lá, foi um sistema de inteligência artificial. Identificou que aquela pessoa é a fulana de tal. Porque ela associou, quando você faz um cadastro no Facebook, você dá o seu nome, dá uma foto, então ele consegue associar o seu nome àquela foto, então ele consegue buscar as pessoas nas fotos e identificar as pessoas nas fotos. Isso tudo é um sistema de inteligência artificial que está fazendo. Existem duas abordagens na área de inteligência artificial. Uma abordagem que é chamada baseada em conhecimento.
que a gente chama de inteligência artificial clássica. Essa área não funciona direito e atualmente foi praticamente abandonada. Ela começou lá nos idos de 1940, ela serve para muita pouca coisa, por exemplo, jogar xadrez, ela é muito boa para jogo de xadrez, para algumas aplicações específicas ela serve, mas para outras ela não funciona. E tem a segunda abordagem, que é baseada em dados, e a gente tem aí duas áreas, que é chamado aprendizado de máquina e o chamado deep learning, que na verdade são redes neurais. Praticamente todas as aplicações atuais de inteligência artificial de sucesso, todas essas coisas que foram mostradas aqui como exemplos de aplicações de inteligência artificial, são de redes neurais, deep learning. Então, essa figura aqui do lado apresenta a grande área de inteligência artificial, é o azul. Aprendizado de máquina é uma sub-área da inteligência artificial. E o deep learning é uma sub-área de aprendizado de máquinas. Tudo que está fora de aprendizado de máquinas seria aquela inteligência artificial clássica, que hoje em dia foi praticamente abandonado. Ainda tem gente que trabalha, mas não tem muito sucesso os sistemas baseados com essas técnicas. Vamos ver, então, um pouquinho sobre aprendizado de máquinas. O aprendizado de máquinas, ela é uma ciência que surgiu nos idos de 1990, é uma coisa relativamente nova. O aprendizado de máquina é qualquer aprendizado que é realizado por um computador usando dados. Então, é aprendizado por meio de dados. Então, o sistema de aprendizado de máquinas é treinado e não programado usando regras. E um sistema de aprendizado de máquina é baseado em conceito de estatística, utiliza muito dados de treinamento, às vezes até milhões, e é muito pouco baseado em teoria matemática. As provas de funcionamento são experimentais e não teóricas. O aprendizado de máquina criou um novo paradigma da computação. Na computação clássica, a gente quer resolver um problema, a gente tem dados e a gente conhece as regras. Como? Por exemplo, somar 1 mais 1, somar números. A gente tem regras, somar números. Então, a gente dá os números, as regras, faz um programa e o programa dá o resultado. Na área de aprendizado de máquina, os cálculos são realizados sempre em duas etapas. A primeira etapa é o aprendizado do sistema. E a segunda etapa é o uso do sistema depois de aprender. E como é que é feito o aprendizado? O aprendizado, a gente fornece para o sistema dados de entrada e os resultados desejados. E o sistema, a partir dos os dados de entrada e os resultados desejados, ele consegue determinar as regras. Então, tendo as regras, ele agora pode receber dados e vai calcular os resultados. Basicamente é isso. Só dando um exemplo de como, de fato, é um sistema de aprendizado de máquina, vamos pensar como que a gente usaria, como que a gente identificaria uma atividade física a partir de imagens. Então, pode ser alguém filmando um vídeo ou a partir de uma foto, tem uma pessoa realizando uma atividade física, a gente quer identificar aquela atividade física. É um exemplo bobo, mas é fácil de ser entendido. Na computação clássica, como é que a gente resolveria esse problema? Os dados vão ser as imagens. O que é uma imagem no computador? Uma imagem no computador é uma matriz de números. São números. Elas não mostram o que a gente vê na imagem, são só números. E para cada atividade física existem muitas variações. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um velho, pode ser uma mulher, um homem. Ou seja, a pessoa pode estar com roupas diferentes, tem infinitas possibilidades de roupas, e mesmo a mesma atividade física, a pessoa pode estar com poses diferentes. A gente pode estar filmando a pessoa de costas, de lado, de frente. Ou seja, as variações são quase infinitas. Como que a gente vai definir regras para isso, para variações quase infinitas? É muito difícil. Então, os sistemas baseados em computação clássica, até 2009, se tentava fazer isso usando regras. Não funcionava. A taxa de erro era mais de 50%. Aí surgiu o aprendizado de máquina. É muito mais eficiente e mais simples. O que a gente faz? A gente fornece as imagens e a gente diz, olha, essa imagem está associada com essa atividade, essa outra imagem com essa atividade. Então, a gente tem os dados de entrada, que são as imagens, e os dados de saída desejados, que são as atividades relacionadas a cada uma imagem. E o sistema aprende as regras sozinhos. E depois, quando a gente bota para funcionar, ele funciona. E tem uma taxa de acerto impressionante.
Alguns sistemas de inteligência artificial são mais precisos do que seres humanos. A gente vai ver daqui a pouco. Vamos agora dar uma olhadinha nessa área da inteligência artificial, que são as redes neurais. E a gente, hoje em dia, passou a ser sinônimo de redes neurais, um negócio chamado Deep Learning. A tradução em português seria aprendizado profundo. É isso mesmo, é aprendizado profundo. E por que esse nome é aprendizado profundo? Isso dá para entender quando a gente entende qual a estrutura de uma rede neural artificial. Bom, uma rede neural artificial é baseada na estrutura do cérebro humano. Então, a estrutura do cérebro humano, como é que é? A gente tem muitos neurônios e a gente tem as ligações entre os neurônios, que é as sinapses. Numa rede neural artificial, a gente tem a mesma coisa, só que os neurônios são dispostos em camadas. Então, essas bolinhas nessa figura são os neurônios. E os neurônios são conectados entre si a partir de ligações que seriam as sinapses do cérebro humano. E cada sinapse ou cada ligação entre esses neurônios tem um número que representa o peso daquela ligação. E os neurônios artificiais, eles aplicam uma função não linear. Então, esse processamento realizado por uma rede neural, por exemplo, a camada de entrada, ela recebe uma foto. A primeira camada extrai as bordas das fotos. Então, tem borda na vertical, na horizontal, a 45 graus, a 30 graus. Extrai também cores, por exemplo. A segunda camada vai compondo essas bordas e cores em objetos mais complexos. Já consegue identificar orelhas, nariz, boca. E se essa rede, por exemplo, for para identificar pessoas, numa camada terceira ou quarta, ou uma camada mais profunda, vamos assim dizer, já teriam as faces das pessoas que estão nesse banco de dados. E aí a rede consegue associar a foto da pessoa com esse padrão da pessoa que está lá dentro da rede que ela aprendeu. Ou seja, o aprendizado é usando dados. E é um sistema bastante complexo. Só para curiosidade, hoje em dia existem redes neurais artificiais com 17 bilhões de parâmetros, que seriam relacionadas às sinapses do cérebro humano, seriam os pesos dessas ligações. 17 bilhões de parâmetros, é coisa para burro. E essa rede é uma rede da Microsoft que é usada para tradução de texto. É a maior rede em produção ou em utilização no mundo. Mas, recentemente, o Google conseguiu treinar uma rede neural com 100 bilhões de parâmetros. É coisa pra cacete, é muita coisa. Para você executar um sistema que tem 100 bilhões de números, você precisa de uma capacidade computacional gigantesca, tanto de memória quanto de processamento. Eu vou falar nisso daqui a pouco. Mas comparando essas redes neurais artificiais gigantescas que a gente tem hoje com o cérebro humano, vamos lá. O cérebro humano, quantos neurônios tem? Tem cerca de 86 bilhões neurônios. Quantas sinapses tem no cérebro humano? Cerca de 150 trilhões. Ou seja, a maior rede neural que conseguiram treinar até hoje está muito longe do cérebro humano. Tem no máximo 100 bilhões de parâmetros que seriam sinapses. Ou seja, é 1000 vezes menor do que o número de sinapses do cérebro, é 1500 vezes menor que o número de sinapses de um cérebro humano. Só por curiosidade também, um chimpanzé tem 28 bilhões de neurônios. E o gorila, que é o macaco mais inteligente que tem, ele tem 33 bilhões de neurônios. Ou seja, as redes neurais ainda estão artificiais, ainda estão muito longe de conseguir replicar um cérebro humano, tanto em tamanho quanto no tipo de processamento que realiza. Vou falar um pouquinho de história da inteligência artificial, porque é super interessante, uma coisa que aconteceu entre 2009 e 2012. A inteligência artificial começou na década de 40. A área de redes neurais também começou na década de 40, começou em 49. Antes de 2010, nada funciona direito. Nada funcionava. As redes neurais não funcionavam, não tinha utilidade, era uma coisa acadêmica. Basicamente acadêmica. Só que todos os conceitos que são usados hoje
praticamente já existiam em 2010. Então, de 2010 para cá, foram criados muita pouca coisa nova em termos de teoria, conceitos novos. Só que antes de 2010 nada funcionava. E a partir entre 2009 e 2012 as coisas começaram a funcionar. Foi o início da revolução da inteligência artificial. E o que ocasionou isso? A teoria é a mesma, as ferramentas são as mesmas, mas de repente começa a funcionar o que não funcionava. O que gerou isso? Primeiro, o aumento da capacidade de memória dos computadores e da capacidade de processamento dos computadores. Surgiu uns computadores chamados GPU, são Graphics Processing Units, são as placas de vídeo dos computadores. Né? O pessoal começou a usar placa de vídeo para processar redes neurais. Por que usar placa de vídeo para processar redes neurais? Porque placa de vídeo tem múltiplos processadores, e redes neurais é uma coisa fácil de implementar com múltiplos processadores, porque são vários neurônios, você pode pensar, cada neurônio poderia ser implementado num processador. Então, você conseguiria processar uma rede com muitos neurônios de uma maneira muito rápida. Então, essas GPUs ajudou a revolucionar a área de inteligência artificial. Hoje em dia, tem GPUs, que são placas de vídeo, que fazem tudo menos vídeo, não tem nem saída para vídeo. Então, tem muitas placas de vídeo hoje que nem saída de vídeo tem, elas só servem para processamento e processamento de redes neurais. Então, aumento da capacidade dos computadores, o surgimento dessas GPUs e a transformação dessas GPUs para fazer cálculos de redes neurais. O aumento da velocidade de transmissão de dados via internet. Por que isso ajudou? Porque as redes neurais são treinadas a partir de dados. E a gente precisa de muitos dados. A gente precisa de milhões de dados. Não é centenas nem dezenas. São milhões de dados que são utilizados para treinar essas redes grandes. Então, a gente precisa coletar esses dados. Coletar milhões de dados, você vai usar a internet, vai precisar de velocidade. E outra coisa foi o aumento vertiginoso da quantidade de dados. Sem dados, a gente não treina esse sistema. Então, por que não funcionava antes de 2010? Não tinha dados suficiente e não tinha capacidade de computação. E teve uma mudança de paradigma nessa época. Qual foi a mudança de paradigma? Teve uma pesquisadora na Universidade de Stanford chamada Fei-Fei Li. Ela dizia, ela tinha na mente, ela fez essa mudança, ela criou isso durante o doutorado dela. Ela falava que as máquinas só seriam autônomas o dia que elas passassem a enxergar. Então, o ser humano tinha que ensinar as máquinas a enxergar. E ela ficou pensando como que as pessoas aprendem a ver. Então, ela pensou, bom, uma criança, um bebezinho quando nasce, ele adquire 30 imagens por segundo, então, numa hora, 3.600 imagens, no dia são milhares de imagens, em um ano, milhões de imagens, e fica a mãe da criança falando cadeira, pato, cachorro, ou seja, a criança está aprendendo a partir desses milhões de imagens. Então, o que ela resolveu? Ela resolveu criar um banco de dados de imagem catalogadas gigantesco. Ela convenceu a Amazon a pagar isso para ela. Aí ela conseguiu coletar 1,4 milhões de imagens catalogadas. O que seriam imagens catalogadas? É uma imagem e com o que tem naquela imagem. A imagem de um carro, de um cachorro, de uma pessoa, etc. Então, a gente tem o dado de entrada e a saída desejada, que é o que está presente naquela imagem. Ela levou 2 anos para coletar esses 1,5 milhões de dados. Foram 50 mil pessoas envolvidas nesse trabalho. E, em 2012, foi feita uma competição de quem conseguia fazer o melhor sistema de reconhecer objetos em imagem. E o Google veio com uma rede que, na época, tinha 3 milhões de parâmetros. 3 milhões. Eu estou falando agora, a gente fala agora de alguns milhões. Na época, tinha 3 milhões de parâmetros. Era uma coisa gigantesca para a época. Ninguém usava mais que 1.000 parâmetros, 2.000 parâmetros. Eles vieram com 3 milhões. Uma coisa, né, revolucionária. E eles conseguiram taxas de acerto de 80% na identificação de objetos e imagens. Olha, 80% é baixo, né? Hoje é baixo. Naquela época foi
algo surpreendente. Ninguém conseguia mais que 50%, 60%. Eles conseguiram 80%. Aí que surgiu esse termo Deep Learning, porque eles usaram uma rede com muitas camadas, com muitos parâmetros, e isso, aí o pessoal começou a perceber, poxa, o problema era dados e tamanho da rede. Então, vamos coletar mais dados, vamos aumentar as redes que a gente consegue fazer as coisas. E é isso que aconteceu. Em termos de teoria, pouca coisa mudou. Muita pouca coisa foi criada de 2012 até agora. A teoria básica é a mesma que existia antes de 2010. O que mudou foi os computadores e a quantidade de dados. E as pessoas perceberam que, se a gente tiver muitos dados e redes muito grandes, a gente consegue fazer qualquer coisa. E, de fato, consegue fazer qualquer coisa, que é o que está se provando hoje em dia. Existem 3 formas de aprendizado de máquinas. O aprendizado supervisionado, não supervisionado, e o por reforço. O aprendizado supervisionado é aquele que a gente tem os dados de entrada e tem as saídas desejadas. O aprendizado não supervisionado é a gente só tem os dados de entrada. Então, a gente só consegue fazer agrupamento de dados, agrupar coisas semelhantes. E tem o chamado aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço, a gente cria um agente. O agente é um programa de computador, ou uma rede neural. O pessoal usa muito rede neural nesse aprendizado por reforço. E ela interage com o ambiente, coletando dados e gerando ações. Então, ela coleta dados e gera uma ação. Por exemplo, numa bolsa de valores. A gente faz um agente para aplicar na bolsa de valores. Então, a gente tem lá a cotação das ações durante o dia. Então, o sistema recebe essas cotações e ela dá uma ordem de compra ou de venda. Logo depois que ela dá essa ordem de compra e venda, ela percebe se teve sucesso ou não, se ganhou dinheiro ou não. Se ganhou dinheiro, se ela fez uma ação boa, ela recebe uma recompensa. Se fez uma ação má, ela recebe uma penalidade. E fazendo essa interação milhões de vezes, ela acaba aprendendo o que deve ser feito. Então, aprendizado por reforço e aprendizado supervisionado é mais ou menos como as pessoas aprendem. E essas são as 2 formas mais utilizadas na área de inteligência artificial para treinar esses sistemas de aprendizado de máquina. As aplicações que a gente tem de aprendizado de máquina e Deep Learning estão em quase todas as áreas de conhecimento, em quase todas as áreas de cotidiano. Medicina, ciência, robótica, veículos autônomos, processo de manufatura, etc. Estou acabando, acho que eu já estou meio atrasado, né? Vou mostrar só algumas aplicações interessantes. Olha, existem algumas aplicações de reconhecimento e detecção de objetos. Então, nessa figurinha aqui embaixo à esquerda, a gente tem o sistema reconheceu, por exemplo, pessoas e carros. Isso é um vídeo, é uma imagem congelada de um vídeo. A imagem da direita é uma geração de obra de arte, nova obra de arte. Então, o sistema misturou uma foto de algum local, que é as casas aqui embaixo, com uma pintura impressionista, e criou essa nova imagem, que é uma mistura da foto com um estilo impressionista. Então, a gente pode fazer isso tanto para imagens, como para vídeos, músicas e textos. Hoje a gente consegue criar pessoas falando. A gente consegue criar novas músicas, novos vídeos, novos textos a partir de redes neurais. Por exemplo, reconstrução de imagem. Essa da parte direita, a gente tem a imagem original, e olha, foi botado um monte de mancha branca em cima da imagem. Olha o que a rede neural conseguiu reconstruir. É quase idêntica à imagem original. Ela não conhece a original, ela só recebe essa imagem apagada aqui. Uma coisa impressionante que uma rede consegue fazer, desenvolver uma rede, consegue ver através das paredes. Então, aqui tem uma pessoa, que tem uma janelinha, tem a silhueta da pessoa embaixo dela. A pessoa continua andando para a esquerda e a rede consegue ver a pessoa onde está, lá dentro, atrás das paredes. É impressionante isso, né? Enxergar através das paredes. Como é que foi feito isso? Ele usou sinal de Wi-Fi do ambiente, óbvio, tem que usar algum sinal. Existe um site muito interessante na internet que chama 2-Minute Paper, que ele pega as principais aplicações aí mais interessantes de inteligência artificial e faz um videozinho de 2 minutos mostrando as coisas. Uma outra coisa, a gente consegue fazer uma rede que vê no escuro. Então, essa é uma imagem original,
obtida no escuro, a rede clareia a imagem. Olha que legal. Um chatbots, né? Companhias inteligentes, isso é um chatbot. Tradução de texto, análise de sentimentos, sistemas de recomendação, previsão de tempo, controle de robôs e muito mais. A imaginação hoje é o limite de aplicação da inteligência artificial. E então, seria bom eu parar, Hélio? Tem mais 3 slides? Continua, não termina para completar, e aí a gente, se precisar, a gente põe um tempinho a mais, além dos 60 minutos. Eu vou agora só comparar a ciência de dados com a inteligência artificial, o que tem em comum e de diferente entre elas. O que tem em comum? Ambos são baseados em dados, então existe muita inter-relação entre as duas áreas. A diferenciação entre elas é mais para motivos econômicos e comerciais, por qualquer outro motivo, porque no fundo elas usam as mesmas ferramentas e os conhecimentos são quase os mesmos. Então, ferramentas, mineração de dados, que é pegar dados na internet, técnicas de processamento de dados, estatística, técnicas de aprendizado de máquina, linguagens de programação, por exemplo, as duas principais linguagens de programação usadas nessa área é o Python e o R, e mesmas ferramentas de desenvolvimento. E o que tem de diferente entre a ciência de dados e a inteligência artificial? A ciência de dados usa métodos mais simples da inteligência artificial. Ela não usa redes neurais praticamente. Deep Learning praticamente não é usado na área de ciência de dados. Ciência de dados está mais preocupada com conhecimento de padrões dos dados para tomada de decisão. E a inteligência artificial é para a criação de novos produtos e serviços. Aqui são algumas ferramentas típicas aí da área de ciência de dados e inteligência artificial. É tudo software, né? Então, tem as plataformas, ferramentas, linguagens e assim por diante. E, então, é isso, gente. Eu falei muito rápido, eu sempre faço isso nas apresentações. Espero que eu tenha passado alguma ideia aí dessas duas áreas. Beleza. Aí, se puder descompartilhar para a gente... voltar para a tela inicial. Descompartilhar? Tá. Isso, para a gente... Isso, agora a gente volta aqui. Beleza, tá, não, foi bom. Eu acho que você ultrapassou um pouco, foram quase 50 minutos, mas eu acho que ela, pelo menos, foi uma apresentação, assim, completa, né, tratando de todos os ângulos. Eu acho que eu, como também uma pessoa não da área, apesar de ser da área científica, achei muito boa a tua apresentação, porque você cobriu tudo. Queria que você, aqui, quem está já aqui nos acompanhando, é o seu chefe, né, que é o José Carlos de Souza Júnior, e fala exatamente da sua apresentação, foi realmente muito boa, te parabenizando. Oscar Hipólito também, que é outro colega nosso de VPESP, que você deve conhecer também disse que a tua apresentação foi excelente. Queria que você colocasse o seguinte, como que o 5G, que ainda não chegou no Brasil, mas já chegou em outros países, como que o 5G vai ser útil ou não para isso tudo que você falou? Nossa, o 5G vai revolucionar a internet das coisas. Porque hoje em dia a internet das coisas está muito associada à transmissão de poucas informações. Talvez com 5G consiga se transmite, talvez, imagens. Hoje a gente não consegue transmitir imagens, né, por objetos, porque é muito caro. Então, 5G talvez permita transmitir imagens de objetos, né? Você tem câmeras localizadas na rua. Essas imagens de câmeras vão só para a central das pessoas que instalaram, né? Então, talvez com 5G você consegue transmitir essas imagens para todo mundo. E outra coisa, então a parte de internet das coisas vai ter uma revolução muito grande com 5G. E outra área que vai ter uma mudança muito grande com 5G são os veículos autônomos. Nos veículos autônomos, o compartilhamento de informações entre veículos auxilia muito na navegação dos carros autônomos. Então, isso pode gerar uma revolução muito grande. E outra coisa que vai revolucionar muito é a parte de transmissão de vídeo.
transmissão de conteúdo de vídeo, né? Isso não está associado à inteligência artificial, mas isso vai revolucionar muito. Vai ser possível transmitir vídeos de alta resolução. Você vai poder fazer uma técnica de presença remota, né? Você vai poder interagir com o vídeo que você recebe de uma forma como se você fosse o cameraman, você que estivesse filmando. Então, pensa num jogo, você está vendo um jogo, e hoje em dia, isso é muito difícil acontecer por causa da velocidade de transmissão, mas com 5G vai ser possível. Você recebe uma imagem, você pode instalar várias imagens no estádio, ou no local onde está sendo o jogo, e o usuário escolhe de qual imagem que ele quer, de qual câmera ele quer obter a imagem. Ele escolhe olhar para qualquer lado do estádio, porque como as imagens podem ser transmitidas com altíssima resolução, então se ele der um zoom nessa imagem, ele nem vai perceber que perdeu resolução. Então ele pode dar um zoom, pode afastar, pode olhar para o lado, ou seja, a pessoa vai virar um cameraman para ver shows, jogos de futebol. É uma tecnologia que está esperando o 5G para tornar realidade. Agora, assim, em termos do que a gente já tem, que é o 4G, o 5G, você tem ideia de qual é exatamente a diferença do ponto de vista da questão da transmissão? Quantas vezes a mais o 5G tem em relação ao que a gente tem hoje, que é o 4G? Olha, eu não sei direito, porque essa não é minha área, mas acho que eu já ouvi alguma coisa, não sei se foi 100 vezes ou 1000 vezes, mas eu não tenho, isso é só um achismo, acho que eu já ouvi alguma coisa desse tipo, mas eu não sei. Deixa eu ver aqui algumas... O Zé Carlos pode responder isso melhor que eu. Olha, Zé Carlos, você está aí vendo, ele até falou, né, eu falei que ele é teu chefe, para o chefe nada. O Cabral foi meu orientador do meu doutorado, já está aqui me puxando a orelha aqui. Bom, comentário. Tenho trabalhado com a Numberstal, aplicação de Data Science na gestão analítica do ensino superior, e os resultados de mais de 40 IES têm sido fantásticos, né? Só um comentário que ele está colocando de uma aplicação que ele está fazendo com a questão aí da Data Science, né, para fazer a análise, né, de gestão do ensino superior, né, dizendo que isso realmente tem trazido resultados realmente muito importantes, né. Ele também faz aqui uma... o Zé Carlos acabou de falar que é 1000 vezes aqui, né? Ele... É 1000 vezes. Então eu vi certo, então. Já deu aqui uma coisa. O Oscar Hipólito também comenta alguns outros exemplos, além do que você já falou, indicadores acadêmicos, por exemplo, ENAD, CPC, IGC, modelo preditivo de evasão, incluindo aspectos comportamentais dos alunos, gestão de aprendizagem com Learning Analytics. Então, são mais outras coisas assim muito específicas aí que tem a ver com o ensino superior, né? Então, eu acho que essa é uma... Você pode até complementar aí. O que falta muito nas empresas é o costume de trabalhar com dados. Muitas empresas têm quantidade gigantesca de dados e não extraem informações desses dados porque não sabem fazer, não pensaram em usar esses dados para benefício próprio. E é impressionante a quantidade de empresas que têm dados e que não usam a informação contida nesses dados para benefício próprio. Quando elas perceberem que esses dados podem ser usados para ganhar dinheiro, né, que esse é o que as empresas interessam, aí a coisa vai começar a ter uma explosão de aplicações de ciência de dados. Mas as empresas parece que até hoje não se deram muita conta do valor que tem esses dados que muitas delas possuem. Empresas de seguros, empresas de telefonia, até bancos. Até os bancos no Brasil utilizam muito pouco essas ferramentas. É impressionante. Outra questão que você colocou, que é exatamente a questão da internet das coisas. Eu sei que a Mauá, existe um projeto pioneiro que foi desenvolvido lá na Mauá, né, com uma série
sensores que são colocados em várias coisas, né? E que você poderia comentar um pouco como toda essa questão de inteligência e tudo mais, ele pode ser alavancado para essa questão do IoT? Então, essa ideia de colocar sensores na Mauá foi do José Carlos, né? Ele colocou sensores lá, botou uma rede e estão coletando dados. Eu não sei, mas acho que ainda não estão utilizando esses dados de forma útil. Muito útil, acho. Mas a ideia é, no futuro, usar. E é mais para uma aplicação acadêmica, porque esses dados podem estar disponíveis para os alunos para eles fazerem projetos de ciência de dados, de inteligência artificial, esse tipo de coisa. Então, também tem essa aplicação acadêmica desses dados. É uma coisa bastante interessante, porque você tem uns dados coletados por sensores, tem de temperatura, tem de luminosidade. O Zé Carlos que me contou tudo isso, tá? Tem de presença. Eu assisti uma vez uma apresentação, inclusive tem um grupo, tem até uma disciplina, né, aquela disciplina optativa que é dada sobre exatamente isso, e eu cheguei a assistir alguma dessas aulas aí, achei muito interessante. Queria que você comentasse um pouco como que esse tema, a nível internacional, ele está hoje, que situação está, né? Questão de Brasil e questão de outros países. Nesses dois temas, ciência de dados e inteligência artificial, como que o Brasil está comparado a nível mundial? O Brasil não está, né? Basicamente não está. Está anos-luz de distância de outros países. Começa pela capacidade computacional. O Brasil não tem nenhum computador no nível que as empresas americanas e chinesas têm. Obviamente que pode-se alugar computadores dessas empresas, mas a gente não é o dono desses computadores, né? A gente não é o Google, não é a Amazon, não é Microsoft, que tem esses computadores que eles podem, por exemplo, treinar uma rede neural com 17 ou 100 bilhões de parâmetros. Aqui no Brasil, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue nem um bilhão de parâmetros. A gente não tem computador para isso. A gente pode alugar? Pode. Só que o custo de uma máquina para treinar uma rede de alguns bilhões de parâmetros vai ser proibitivo. E quem no Brasil vai pagar isso? A FAPESP? Acho que a FAPESP não vai ter dinheiro para isso. Então, a gente tem um problema de hardware. A gente não tem capacidade computacional. Quantidade de pessoas. A gente tem pouca gente trabalhando nessa área. Na verdade, a gente está começando a formar pessoas nessa área agora, né? Antigamente, tinha gente que estudava isso? Sim, sempre teve, né? Redes neurais, dados, sempre teve gente estudando, mas tinha pouca gente. Agora é que o mundo se virou para isso, que as pessoas aqui no Brasil estão percebendo que isso vai ser importante. Mas as aplicações no Brasil são muito poucas, é tudo trazido de fora. Então, todos esses sistemas que hoje em dia estão sendo usados no Brasil, de inteligência artificial, por exemplo, é tudo feito lá fora. Nada foi feito aqui no Brasil. A gente tem capacidade de fazer? Tem. É só ter alguém que invista nisso, alguém que se interesse nisso, uma empresa, né, que se interesse em desenvolver novas aplicações. Hoje em dia, desenvolver aplicações novas de inteligência artificial e ciência de dados não é uma coisa difícil, porque as ferramentas de desenvolvimento estão disponíveis, o hardware você pode alugar, existe hardwares, até um nível de hardware simples é de graça, então você consegue usar um hardware do Google de graça. É um hardware que você não teria dinheiro para comprar, é um hardware, por exemplo, que custaria 30 mil, 40 mil reais. O Google te dá isso de graça, e ele te dá o hardware e o software de graça para você fazer o que você quiser, de graça. Agora, você quer algo mais do que isso, para fazer coisas maiores, aí você vai ter que pagar. Então, as ferramentas e o hardware, para fazer coisas simples, está disponível de graça. E essas ferramentas não são difíceis de serem usadas. A pessoa nem precisa ser um especialista em computação para usar isso. Ela só tem que entender o que está fazendo e usar. Então, hoje em dia, qualquer um pode aprender essas técnicas de ciência de dados e inteligência artificial. Não precisa ser um
um cara que estudou ciência da computação, nem um engenheiro de computação. Uma pessoa que é formado na área de exatas, com alguns meses, sei lá, um ano de estudo, ele já consegue fazer alguma coisa, porque essas ferramentas são muito simples de serem utilizadas. Obviamente que, para usar bem, a pessoa tem que entender o que está fazendo. E para entender o que está fazendo, tem que estudar um pouco, né, para saber o que está fazendo, porque senão ela passa a ser só um copiador de coisas que já estão prontas, ou seja, não vai fazer nada de novo. Mas é possível você formar pessoas hoje nessa área em um ano, desde que ele já seja uma pessoa, um engenheiro, um matemático, ou um físico. Isso realmente é possível fazer. E o Brasil está começando esse movimento agora. Então, não tem quase ninguém que trabalha nessa área, muita pouca gente. Então, existem muitos empregos nessa área, estão aí sem preenchimento. Por quê? Porque não tem gente. E diz o seguinte, aqui... E não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. No mundo, essa dificuldade com pessoas com esse perfil, né? Que tem uma demanda muito grande, mas, como você falou, não tem o recurso humano disponível, né? Exatamente. Tem um colega nosso, o Manuel Carrilho, que é colega nosso também do IVEPESP. As empresas no Brasil deveriam assistir o Social Dilemma para entender o poder dos dados e da informação. Você já viu esse filme ou não? Não. Eu não ouvi direito o nome do filme, qual que é mesmo? Social Dilemma. Social Dilemma. Dilema social. Não vi. Bom, o Zé Carlos também fala assim, estamos chegando ao volume de dados que permite o uso do Deep Learning? Sim, a gente, no mundo, sim, mas ele está perguntando, chegamos aonde? se alguns dados específicos, no mundo, por exemplo, existem, por exemplo, um banco de dados de imagem, que hoje tem 22 milhões de imagens, que é dessa moça, Fei Feli, ela que começou, a primeira versão tinha 1,4 milhões de imagens, e hoje esse banco de dados tem cerca de 20 e poucos milhões de imagens. E você tem dados, você tem milhões de dados aí. O difícil é você treinar um sistema com esses milhões de dados, porque você vai precisar de capacidade computacional muito grande. É como se, por exemplo, um sistema de inteligência artificial, ele aprende o que está nos dados. Então, se os dados são limitados, o que ele aprende é limitado. Se os dados são universais, ele aprende tudo. Então, quanto maior a quantidade de dados, melhor é o sistema. Se você dá todas as possibilidades, ele aprende tudo. Essa é a ideia, né? Ele aprende o que está nos dados. Então, a limitação de um sistema desses é a limitação dos dados. Se você tem dados ilimitados, você tem um aprendizado ilimitado. E a gente está chegando lá, né? A gente vai chegar lá. O Google espera que daqui a alguns anos ele vai conseguir treinar uma rede com 1 trilhão de parâmetros. Quando essa rede de 100 bilhões de parâmetros do Google foi feita agora, foi há 2 semanas atrás, foi em setembro, ou final de outubro. E no mesmo artigo que eles publicam isso, eles falam que estamos caminhando para 1 trilhão de dados. Então, a gente vai ficar 150 vezes menor que o cérebro humano. Ou seja, estamos chegando lá. E você só consegue treinar esses sistemas gigantescos com quantidade de dados gigantescas. Por quê? Se você tem um sistema muito grande, com milhões de parâmetros, e você tem uma quantidade de dados pequena, o que acontece? O sistema decora o dado. É como um aluno que vai para uma prova e decora aqueles exercícios. Se o professor pede alguma coisa diferente, não sabe, porque ele decorou aquilo. Então, um sistema muito grande, com poucos dados, ele decora. E ele não consegue fazer nada que não seja aquilo que ele já aprendeu. Então, um sistema muito grande tem que ter uma quantidade de dados muito grande para ele ser útil, senão ele não vai ser útil. Agora, me fala assim, sobre a questão do computador, né? No Brasil, não há nenhum computador hoje disponível, ou em alguma universidade, ou em alguma empresa capaz de fazer esse trabalho mais abrangente de inteligência artificial. Essa é a situação. Não, existe, você faz muita coisa. Você pode alugar computadores, né, da Amazon, do Google, da Microsoft, de outras empresas para fazer isso.
O que eu falei é que você não consegue, por exemplo, treinar uma rede de uns 100 bilhões de parâmetros como o Google fez, porque isso você vai precisar de uma quantidade de computador gigantesca que provavelmente aqui no Brasil ninguém está disposto a pagar, né? E o Google tem isso porque ele tem esses computadores. No Brasil não tem um computador desse tipo. Existem supercomputadores no Brasil, mas não a esse nível, né? Você consegue fazer muita coisa de inteligência artificial no Brasil, você consegue fazer quase tudo que você queira. Você só não consegue trabalhar no extremo, no limite do conhecimento. Na fronteira, né? Quer dizer, você está na fronteira do conhecimento. Entendi. Deixa eu só ver aqui, tem mais um comentário aqui dele. Ele estava falando do Smart Campus, na verdade, né? Ele acha que o volume de dados que permite o uso do Deep Learning, né? Quer dizer, a questão do Deep Learning, para você aplicar, tem uma limitação do número de dados que você tem para aplicar, ou ele pode ser independente da quantidade? Olha, hoje em dia tem uma coisa muito interessante que é chamado transferência de aprendizado. Então, você pode pegar uma dessas redes que foi treinada com milhões, por exemplo, imagens. Isso é muito utilizado para processamento de imagens, mas também pode ser utilizado para processamento de linguagem, mas vamos falar de processamento de imagens que é mais fácil entender. Então, você pega uma dessas redes que foi treinada com esses bancos de imagens, de milhões de imagens. Então, ela foi treinada com esses milhões de imagens. Então, ela generalizou tudo que estão naquelas imagens, milhões de imagens. O seu banco de dados, você quer fazer uma coisa diferente do que essa rede foi treinada. Você quer treinar essa rede para reconhecer defeito em placa de chip que você está fabricando. Essa rede não foi feita para isso. Mas você pode pegar essa rede e transferir esse aprendizado para a sua aplicação. Então, se você tiver 1000 dados, você consegue ajustar essa rede para a sua aplicação, mesmo tendo 1000 dados. Se você não tivesse esse pré-treinamento com essas milhões de imagens, você não conseguiria. Mas você consegue porque você pegou uma rede pré-treinada e usou essa técnica de transferência de aprendizagem. Aí você pode usar um banco de dados pequenininho. Então é isso que se faz. E todo mundo faz isso, né? Isso não é uma gambiarra. Isso é o que todo mundo faz. Eu quero fazer um sistema para identificar coisas em imagens que não estão nessas prontas. Então, eu pego uma dessas prontas e faço essa técnica de transferência de aprendizado. Aí, meu banco de dados pode ser pequenininho, 200 imagens, 1000 imagens, é suficiente. Beleza, é certo. Beleza. Não, é isso aí. Eu acho que há muitos comentários aqui, todos assim, realmente parabenizando. E é bom saber que, pelo que você colocou, na verdade, hoje, essas grandes conglomerados, como o Google, o Amazon, que estão, na verdade, na fronteira, principalmente pela infraestrutura que eles possuem, né? Primeiro que eles também detêm uma quantidade muito grande de dados já, em função até de... E de pessoas também, né? Também. Pessoas, dados e estrutura. E não é só os americanos, não. Na China também. A China, em algumas áreas de inteligência artificial, eles estão até na frente dos Estados Unidos. Muita coisa foram feita pelos chineses, não pelos americanos. Interessante. Isso Agora, aqui no Brasil, né? Como você tem um levantamento, nessa área de ciência de dados e inteligência artificial, qual que é a eventual universidade e tal que está mais à frente nesses dois temas aí? Olha, eu acho que nenhuma. As universidades estão começando a se direcionar nisso agora. Eu acho que cursos nessa área específicos devem ter uma ou duas universidades no Brasil, não tem mais do que isso. E foram criados recentemente, no ano passado, ou o ano retrasado. Então, a gente está realmente engatinhando. As atividades nessa área no Brasil são muito pontuais. São de professores específicos, não são de instituições. Então, assim,
E a Mauá, pelo que eu entendo, é uma delas, né, que você está lá e que tem desenvolvido um trabalho já há alguns anos nessa questão, não é isso? Ela começou, né, e tomara que consiga ir em frente, né, porque isso é uma área que vai avançar muito, e no exterior agora já criaram vários cursos no exterior de ciência de dados e inteligência artificial, curso de graduação. Então, a pessoa entra na faculdade e sai com diploma nessa área. Provavelmente, no Brasil, vai acontecer isso também, né? Mas, por enquanto, as universidades estão mais a nível de pós-graduação, que é o caso da Mauá, está mais a nível da pós. Beleza. Não, eu acho que isso, realmente a gente até já ultrapassou aqui 13 minutos das 1 hora, já foram, mas eu queria, então, primeiro parabenizar você pela brilhante apresentação. Eu acho que todos meu filho, inclusive, está assistindo aqui no YouTube também, né? Ele era até para ter feito teu curso já de uma vez, mas aí quando aconteceu a pandemia, a coisa complicou. Vamos ver se o ano que vem, né? Mas é uma coisa que ele quer fazer realmente, que é essa parte de ciência de dados. Eu acho que com a tua apresentação ficou muito bem claro as potencialidades, né? E as possibilidades aí, como você falou, porque as aplicações são tão inúmeras, né? São tantas, né? E o que você falou, né? Há muita questão de dados nas empresas que, como você falou, né? Eu acho que eles não fazem, na verdade, porque não tem gente qualificada para fazer. Talvez é esse o problema, não é a questão que... porque precisa, como você falou, ter gente, recurso humano treinado para poder fazer essa análise, porque como você mostrou aí, todas as etapas, ela exige realmente conhecimento da pessoa que está fazendo isso, né? Você citou só uma das coisas que eu queria só que você lembrasse. Você disse que tem um software aí gratuito, né, que é do próprio Google, que essa ferramenta, qual que é essa ferramenta mesmo? Olha, o Google tem um software que chama TensorFlow, que é um software direcionado para inteligência artificial e também ciência de dados, mas é mais para inteligência artificial, porque ele é mais para redes neurais. Mas tem as ferramentas de ciência de dados, as ferramentas utilizadas em ciência de dados também. E são ferramentas mais simples. Mas, por exemplo, tem muitos softwares, todos são de graça. É que o Google usa o TensorFlow e ele dá um hardware de graça com esse software de graça. Então, se você tem um e-mail Gmail, você consegue entrar nesse site, nesse ambiente do Google, e você leva seus dados para lá, você constrói seu sistema, você treina, tudo feito lá, e tudo de graça, né? Então, usando o tempo de computação do próprio hardware deles, né? Exatamente, de graça, né? Isso que é impressionante. E é um computador que a pessoa física teria muita dificuldade de comprar, seria 30, 40 mil reais, ou até 50 mil reais, atualmente, com esse aumento do dólar, é coisa muito cara, né? Então, puxa vida, uma máquina e tanto para uma pessoa. É uma dica importante, porque essa pessoa pode hoje, né, ter essa facilidade, né, porque os computadores normais que a gente tem, que os nossos laptops, os PCs que a gente tem, esses todos, com a capacidade de computação, ela vai ser muito limitante para fazer análise, não é isso? Sim, você vai levar o que nesse hardware de graça do Google, você leva 1 minuto, ou sei lá, 1 hora, você vai levar no seu computador 100 vezes mais, 100 horas. Então, se às vezes você leva nesse hardware do Google alguns dias, num computador comum você vai levar 100 vezes mais. Ou seja, é impraticável. Você tem pessoalmente usado isso? O tempo todo, todo mundo usa, o tempo todo. As aulas nessa área são todas dadas usando isso. Como assim? Não entendi. Como dando aula nisso aí? Por exemplo, nas aulas de inteligência artificial, os alunos fazem trabalhos. Esses trabalhos são feitos nesse hardware. É verdade. Entendi.
Entendeu? Então, esses porque cursos que o aluno você em ministra, casa... você já usa a parte prática realmente de exercícios, à medida que você vai desenvolvendo a parte de teoria, eles fazerem projetos dentro desse ambiente aí, né? Porque se deixar para eles fazerem no computador de casa, eles não vão conseguir entregar o trabalho. Que beleza. Não, acho que você deu aí uma dica aí, acho que tem muita gente agora que tem que, a partir da sua palestra, poder realmente arregaçar a manga e começar a mexer, né? Porque, como você falou, né, uma ferramenta tanto para a ciência de dados como para a inteligência artificial, né? É isso aí. Existem outros softwares de graça também, não é só esse do Google. Tem um chamado PyTorch, o PyTorch foi desenvolvido pelo Facebook, mas está aberto. Tem o da Microsoft, que chama CNTK, então se você for usar o ambiente de programação da Microsoft, você vai usar esse software dela, se bem que a Microsoft também usa o TensorFlow do Google. Então, tem muitos softwares que você pode escolher para usar, e são todos de graça, nenhum é pago. Beleza. O mais usado é esse do Google. Entendi. É usado por cerca de 90% das pessoas que trabalham na área. Deixa eu só ver a última pergunta aqui. Exato, beleza. É isso aí, são comentários. Bom, Eduardo, olha, queria te agradecer mais uma vez pela sua brilhante apresentação, as dicas. Eu acho que você, além de fazer uma apresentação brilhante, você também deu caminhos para muitos jovens aí começar a mexer, principalmente nessa época aqui de pandemia, que as pessoas estão confinadas, né? De poder começar já a desenvolver alguma coisa concreta que pode trazer, como você falou, né? Resultados, inclusive financeiros para essas pessoas. Queria, então, além de te agradecer, passar para você fazer as considerações finais para a gente encerrar, então, esse web seminar. Por favor. Bom, o que eu poderia falar é que, para o pessoal que está pensando no que vai estudar e gosta de matemática, computação, eu aconselho a entrar nessa área, porque isso é o futuro, né? E isso vai ter uma evolução muito grande. A gente está só no começo dessa evolução, o que a gente está assistindo é o início, porque isso, pensando bem, isso começou em 2010, essa revolução da inteligência artificial. Então, tem 10 anos. E em 10 anos já foram feitas coisas impressionantes que a gente não acredita, né? Como é que você faz um sistema ver através de parede, ver no escuro, reconstruir imagens, tradução de texto? A tradução de texto era grotesca até alguns anos atrás, né? Hoje em dia já melhorou bastante e vai melhorar muito mais. Então, para os jovens que estão iniciando carreira, eu acho que essa carreira é uma carreira brilhante, que pode levar a muito sucesso. Eu aconselharia os jovens a trabalhar nisso. Esse tradutor do Google, né, que existe, ele é feito com inteligência artificial, né? Isso, redes neurais. Todos esses tradutores que a gente usa de texto são todos baseados em redes neurais. E tem do Google, tem da Microsoft, todo mundo tem um. Tem dezenas de tradutores, né? O da Microsoft usa uma rede de 17 bilhões de parâmetros. O do Google tem uma rede de 3 bilhões de parâmetros. Então, a do Microsoft seria superior, então? Não necessariamente. Estou dizendo pela quantidade de dados, né? Que você falou de 3 para 17, né? Mas não necessariamente a melhor. Eu não saberia avaliar, não saberia dizer se é melhor ou não. Bom, querido, obrigado mais uma vez. O pessoal todo, então, a gente está encerrando. Queria agradecer a todos que estiveram nos acompanhando agora, né? Esperar que na próxima terça-feira a gente vai dar sequência a essa série, né? Dizer que isso aqui foi gravado, eu vou depois devidamente editar ele, porque realmente é um web seminar super precioso para muitos jovens aí, para nós também, né? Eu acho que, como falou, eu sou treinado em física também, tenho toda a carreira lá, e posso querer aprender também. Então, eu acho que... Com certeza. Vou tentar, porque dados, tem muita coisa que eu tenho a curiosidade também de poder fazer, de analisar.
como o próprio Oscar Hipólito comentou, muitos dados que existem hoje do ensino superior, de análise, né, que a gente pode estar fazendo. Porque o que a gente está vendo, né, é que isso, hoje, a importância de fazer um diagnóstico prévio antes de fazer qualquer ação, por exemplo, na gestão de municípios, por exemplo, você tem dados enormes lá do que aconteceu, e as pessoas podem, a partir da análise disso, tentar ter um diagnóstico para poder depois fazer concretamente alguma ação, mas baseada em dados e não em eu acho, né? Quer dizer, que é o que está a maioria acontecendo. Ok, pessoal, obrigado mais uma vez, espero poder, então, na terça-feira voltar a conversar, desejo a todos uma boa noite, em particular ao professor Eduardo Cabral. Um abraço, professor, até a próxima. Eu agradeço também o convite, Hélio, muito obrigado. Falou.